Boa noite. Espero que seja um domingo, um término de domingo, muito bom para todos nós, já que a gente agradece o Lar Francisco, também o amigo Frei Luiz, e todo o convite carinhoso em que a Cristian, de forma muito saudável, ela coloca geralmente o Frei Luiz e o Francisco no convite, e eu fico com peso, consciência e medo de dizer não. Mas assim, falar para o Cristo, falar do Cristo, falar com Cristo, é muito importante na vida da gente. Até porque outrora, provavelmente, falávamos a esmo, e agora ter a oportunidade de falar com sabedoria, na verdade se aproximando, né, dessa sabedoria. E poder, nessa fala, trazer reflexões. Lógico que vai ter apenas o tamanho do que eu entendo. Por isso peço perdão se não chegar ao tamanho que você já tem. Mas o tamanho que a doutrina consoladora é para cada um de nós. Que a gente possa refletir então sobre esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, e que possamos retornar para casa, não com aquela ideia que somos perfeitos, porque aí estaria imperfeita essa ideia, mas que a gente possa voltar sabendo que pode se aproximar muito dessa possibilidade. Lembrando que esse tema, como qualquer tema do Evangelho, ele causa, a princípio, estranheza. Pode observar, muitas vezes a gente observa uma fala, um pedido, um conselho, e imediatamente a gente fica se achando estranho, porque a gente ainda está tão cheio de expressões, situações, hábitos, que tem hora que é tão difícil agir naquela normalidade que a gente gostaria, para que a harmonia se faça dentro de nós e no outro. E se a gente não tiver o conhecimento, a reflexão, se a gente não conversar com o outro, não ouvir o que o outro pensa, para que o outro possa largar também as reflexões, que a gente possa estar limitado na reflexão do que a gente está pensando, a gente pode entrar num processo de desânimo, como a gente observa tantas pessoas. Tem gente que vem à casa espírita todo dia, mas parece que não causa em nós nenhuma transformação. Estamos sempre chorosos, desanimados, inquietos, inseguros. A crise financeira que assola o planeta no momento, as dificuldades, as violências, o desemprego e tantas coisas acontecendo. Famílias sendo o casal, em desavença, filhos dando problemas, e a gente vê muita gente comentando as casas, geralmente de saúde, que trata, médico, farmácias lotadas, os consultórios médicos lotados, os psiquiatras lotados. Não estou dizendo que eles não têm esse merecimento, e graças a Deus eles existem, mas é o quanto a gente precisa refletir sobre a nossa vida. Não tem um ditado, mente sã, corpo são? Por que estamos adoecendo? Se a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a ter um olhar para dentro. Aonde eu estou caminhando, que ao invés de me colocar para frente, me coloca adoecido. E essa reflexão, se ela amadurece, principalmente com essa doutrina consoladora, a gente começa a entender a importância dela na vida da gente. E aí, aquele cuidado de não mais vir à casa espírita apenas para frequentar uma reunião e ir para casa muitas vezes nem lembrando do que ouviu, e talvez na hora que mais precise não vem aquela base de ensinamento que vai nos fortalecer na hora de uma dor, ou nos equilibrar no momento de alegria, porque a alegria também muitas vezes causa desequilíbrio. A pessoa que fica alegre, sai correndo, esbarra, tropeça, atravessa a rua, ou não percebe que a partir da alegria
sequer agradecer o causador dessa alegria. Aí a pessoa sai voando naquela alegria, contando para todo mundo, mas a pessoa que promoveu aquela alegria, ela está encarnada como nós. Ela tem seus melindres, ela ainda busca certos reconhecimentos. E a gente sequer olhou dizendo obrigado. Aí a gente vai, abraça, alegra algumas outras pessoas, deixa outras pessoas com inveja, porque a gente vive ainda assim. Quando a gente vê a alegria demais no outro, nossa, podia ser na minha família, podia ser eu. Olha a gente roubando a alegria do outro, né? Sem perceber. E muitas vezes deixa o coração sofrido. Quantas famílias estão assim? Quantas vezes a gente é tudo fora e poucas vezes é quase nada dentro de casa? Quantas famílias, muitas vezes grandes, numerosas, vivem solidões, vivem tristes, vivem quietos, sozinhos? Mas muitas vezes a gente, na rede social, tem uma quantidade imensa de amigos. Amigos, né? Amigos só de curtir, mas que quando a gente precisa, muitas vezes eles estão off. Eles não estão on para a vida da gente. A que ponto a mídia vem nos envolvendo, nos criando culturas, e a gente fica no afã de ter Instagram, ele está na rede social, está no Facebook, com quantidade de amigos que a gente segue, que nos segue, mas poucas vezes caminham conosco na hora que a gente mais precisa. Não estou aqui dizendo que rede social não presta, não é isso, muito pelo contrário. Eu acredito que se Jesus voltasse, ele também usaria. Porque se há 2000 anos mais ou menos atrás, 2000 anos 18, o Cristo ensinava para que a gente fosse a casa, se alojasse nas casas e ali ficasse divulgando o Evangelho, e que hoje já não é mais possível essa cultura, porque a cultura mudou, provavelmente Jesus ensinaria de toda bondade e equilíbrio, né, a rede social. Enquanto a gente fica querendo postar a fotozinha do peitoral, a barriga trincada, o cabelo bonito que cortou, não é assim que a gente faz? Trocou a lente, botou a lente azul, bota um monte de selfie, tá com uma família bonita, arrumadinha, vai pro casamento, tira a foto. Eu também faço isso, tá? Estou criticando ninguém não, porque eu também faço. Mas Jesus com certeza ele postaria aquilo que criaria luz para que ele fosse ler alguma coisa que o Cristo trouxera. Como somos seguidores desse mestre querido, é preciso que a gente comece a sair desse medo, dessa insegurança e busque na doutrina o amparo que a gente tem. Lembrando que a doutrina, ela em nenhum momento, ela traz para a gente receita de bolo. Ela traz para a gente informações para que essa informação, encontrando dentro da gente a boa vontade, a vontade de querer, a gente tem o mérito do nosso caminhar, a gente tem o mérito da nossa vida, da nossa escolha. Isso é muito legal, porque isso é livre-arbítrio. Isso a gente vê em Jesus, esse mestre querido que realmente cura, que realmente dá força e coragem. Mas se a gente não tiver, conforme diz no Evangelho, ouvidos de ouvir, olhos de ver, a gente fica nesse caminhar sem perceber que a gente tem uma expressão meio popular que fala assim, igual cachorro correndo atrás do rabo, né? Fica rodando, rodando, rodando. E será que a gente não está assim? E sabe o que é legal da doutrina? Quando ela ensina a gente enxergar esses defeitos, ela não ensina a gente a entrar na culpa. A culpa é uma questão nossa. Ela ensina a gente levantar, erguer a cabeça, seguir em frente, lembrando que somos luz, somos energia, somos criaturas de Deus. Então, adentrando agora o capítulo 17, na qual eu fiz essa introdução, para quando a gente lê esse trechinho que está em Mateus, capítulo 5, a gente entender que isso é possível, se a gente não pegar ou ler ao pé da letra. Senão a gente já desanima, já no início de toda informação que o Cristo traz. Porque esse capítulo Sede Perfeitos, ele trata dos caracteres da perfeição. É um capítulo muito interessante, gente, para ser lido em casa, com calma, com muita reflexão.
porque ele trata nos caracteres da perfeição o homem de bem, os bons espíritas, parábola da semente, que eu vou depois comentá-la de forma mais detalhada com vocês. E aí vem as instruções dos espíritos, que é com mensagens sobre o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Às vezes a gente fica assim, eu queria tanto conselho, queria tanta orientação, não sei o que está acontecendo na minha vida. Aqui tem. E aqui não tem receita de bolo, que às vezes até a receita está errada, né? Se não souber fazer, vai solar, vai botar ingredientes errados. Se não souber cumprir os horários ali, tem que ficar tantos minutos, tem que descansar a massa. Essas coisas que o pessoal que faz sabe que é importante. Se a gente atropela uma dessas fases, o bolo não fica gostoso ou bonito. Quando a gente atropela o caminhar da nossa vida, esse ser de perfeitos fica parecendo utopia. E vira na mente da gente desânimo. E como nós espíritas sabemos da influência dos espíritos, o que a gente sabe que acontece? O que a mídia faz com a gente? Muitas vezes informa coisas boas, sim, e tantas outras vezes nos aguçam aquilo que a gente deveria criar mais equilíbrio. Vontade de gastar, comprar, ter, trocar a televisão, a geladeira, botar o piso, né? Adquirir um novo carro, que agora o carro só falta falar, e a gente fica naquela vontade de ter. E aí cada um vai dando um jeito, e o problema é o jeito que chega lá para conquistar. Então, quando a gente entende isso, a gente vai ver o seguinte, olha só em Mateus: amai os vossos inimigos. Não é difícil, porque se a gente lembrar que no serviço eu engulo aquela determinada pessoa, se a gente lembrar que, principalmente de sogra, ex-marido, ex-mulher, ex-filho não existe, né? Então, se a gente lembrar do vizinho, do assaltante, do marginal, de todos aqueles adjetivos que dói aqui dentro. Uma bala perdida tirou a vida da minha filha, entrou alguém, não sei o que, estuprou, são coisas, gente, quando a gente lê assim, amai os vossos inimigos, fala assim, isso aí é para Jesus, não é para mim. Mas Jesus diz, tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. Lógico que ele ensina que não é fazer numa única vez. Tanto é que, olha quantos séculos estamos depois do Cristo, na tentativa ainda de entender as suas parábolas, quanto mais fazer o que ele fez. Multiplicar os peixes, os pães, curar os cegos, andar sobre as águas. Mas se a gente ler a Gênesis, a gente sabe que é a quinta obra básica, a gente vai ter uma ideia dessa possibilidade. A movimentação dos fluidos, a manipulação dos fluidos, que é possível muitas coisas assim. E é isso que vai trazendo na gente a vontade de entender, conforme Cristo diz, não busqueis o céu que é lá porque está dentro de vós. Então, fazei o bem àqueles que vos odeiam. É outra frase logo depois do amar os inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. A gente o tempo inteiro repete, não tem sangue barato. Aquela fulano vai ver, esse fulano vai ver, não vou deixar por meio. A gente vai lá, chega, né? Mas, olha, não quero falar mal da Cristo não, mas você sabe o que ela fez? Aí começa. Aí me faço de vítima, pinto o cético com a imagem da Cristo. Se ele já no passado já traz um probleminha com ela, é uma força imensa para aquilo aguçar. É como se eu botasse uma semente, semeasse, pedisse, botasse terra boa, ela ia crescer, germinar. O que pode germinar nele com o que eu falo? Então é muito difícil às vezes, se a gente não tiver nenhuma base de conhecimento, de informação. E quando eu falo conhecimento, gente, não é faculdade não. Conhecimento no sentido de maturidade. Tem muita gente que não tem conhecimento, estudo nenhum, e tem uma maturidade que muitas vezes só a faculdade não ensina. Não é? Então, quando eu falo conhecimento, não é de título, né, de faculdade, mestrado, doutorado, não. Estou falando de conhecimento de vida. Aquele que já aproveitou e está sabendo amadurecer o seu caminhar.
Porque senão, amais senão aqueles que vos amam, que recompensa isso tereis. Os publicanos também não fazem também. Olha só ele fazendo uma comparação com os publicanos. Os publicanos, na época, eram aqueles que cobradores de impostos. Então, ou seja, os judeus deviam adorar, né? A forma como era cobrado, a forma como iam lá, eles tinham que dar o dinheiro de uma forma, se não desse, as consequências que obtinham. Então, eles diziam que até os publicanos sabiam nós inimigos daquele jeito, mas como que nós amamos com Cristo? E eles falam aqui no Evangelho que amar os inimigos não é amar abraçando como se abraça um amigo, mas é simplesmente não desejando mal, não ficando feliz se souber que aconteceu algo ruim com aquele que a gente está incomodado. Então, nesse sentido, gente, quando a gente vai, aí logo a gente finaliza assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É outra comparação também, se a gente sabe que Deus é infinitamente perfeito, não é estranho dizer que a gente vai ser tão perfeito quanto o Pai? Por isso, quando a gente lê ao pé da letra, a gente vai entendendo de forma equivocada, porém, quando a gente entende de forma ampla, a gente percebe que abraçar aquelas informações e a gente se tornar tão perfectivo quanto seja possível. Porque o Criador é perfeito. Nós somos criaturas dele. E nós seremos apenas evoluindo, mas nunca chegaremos, senão a gente seria Deus. Mas o Deus a gente hoje sabe pela doutrina e pelas outras religiões que Deus é um só. Tudo isso, gente, vai trazendo na nossa vida uma alegria de viver. E aí tem uma historinha interessante que eles falam assim: um homem, um dia convivendo com outro amigo, falou mal dele, e esse amigo ficou muito chateado porque a notícia se espalhou. Aí o coordenador deles chamou os dois e falou assim para eles: olha, vamos fazer o seguinte, você vai pegar um pedaço de papel, vai escrever nesse papel tudo que você falou sobre ele, e depois que você terminar de escrever, você me avisa. Aí a pessoa pegou e escreveu no papel tudo que tinha feito. Quando terminou, o coordenador virou e falou assim: agora você vai cortar essa folha em pedacinhos bem pequenos. E quando você for para casa, você vai ao longo do caminho jogando esses pedacinhos fora. Assim ele fez. Ao chegar em casa, sem entender, achando que o coordenador ia chamar muita atenção dele e só mandou ele fazer aquilo, ele disse: se o castigo é esse, que coisa simples de fazer, né? Ele foi dormir e choveu, ventou muito, choveu. No outro dia estava marcado para ele retornar para uma nova conversa com esse coordenador. Chegou lá, ele comentou assim: olha, fiz tudo aquilo que você pediu, espalhei de forma bem harmoniosa o papelzinho, fui jogando um pedacinho em cada canto, e agora estou aqui, queria saber qual o próximo conselho. Aí o coordenador virou para ele e falou assim: agora eu quero que você volte e cate todos os pedacinhos e que não fique um perdido. Ele falou assim: nossa, mas aí não tem como. Como que eu vou fazer isso? Ventou, choveu? Não tem como. Ele falou assim: pois é, você ficou bastante tempo falando para mim que o que você falou não era nada, não tinha intenção ruim, não sabia da consequência, mas agora está espalhado. E como que junta o que você informou, trazendo de volta e informando corretamente? Se a gente entende a reencarnação, somos frutos desse caminhar. Se existe a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, e o conhecimento da doutrina fazendo luz no nosso entendimento, ninguém é vítima e ninguém é só algoz.
Quando a gente entende isso, isso dá uma energia aqui dentro, porque a gente começa a entender que a dor, que parece imensa, ela tem o tamanho da rebeldia que eu tive quando eu a criei. Que a situação está difícil, porque difícil eu também já fui. Mas se a situação é boa, porque também tem bondade. Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente acredita nisso, se a gente acredita no Pai misericordioso, a gente começa a não ter vergonha do que a gente é. A gente começa a ter vontade de mudar aquilo que continua nos tornando ainda tão preso à terra. Porque tem gente que anda e se sente tão pesado. Tem gente que chega a falar, mas estou com um elefante nas costas. Às vezes o peso é tão grande. Mas a culpa não é um castigo de Deus. A culpa é como a gente age no nosso caminhar. O Cristo ensinou desde a mulher adulta: vai e não peques mais. Eu também não te acuso. O Cristo que podia ali dar uma lição de moral daquelas. Ele nada falou. Acolheu, amou, ainda perdoou, ainda fez aqueles que iriam agredir. Atire a primeira pedra. E a gente às vezes não percebe que a gente pode mudar o nosso caminhar. Sabe? É difícil mudar, no livro dos Espíritos fala que não é fácil mudar milênios de hábitos. Então olha o livro dos Espíritos o tempo inteiro trazendo informações, dizendo: olha, se você tiver ouvidos de ouvir, você consegue sair da culpa e começar a entrar numa caminhada, passar a primeira para ganhar força, passa a segunda, chega na quinta e vai embora. Começa a trabalhar, começa a agir, começa a perdoar, começa a disciplina. Não tenha vergonha se xinga palavrão, mas tem uma vontade imensa de dizer quase nenhum. Se você está dizendo 9, no outro dia 5, no outro dia 3, no outro dia 1, que bom. O Cristo espera que a gente vá mudando dentro das nossas possibilidades, porque senão ele teria fechado as portas de todos nós quando a gente tinha crucificado ele. E por que que o Cristo continua enviando mensageiros e mais mensageiros? Porque um casal, junto com outros companheiros, apesar de uma situação de equívoco, sem julgamento de errado ou de certo, teve a coragem de vir montar o Lar Francisco. Por que que essa mesma pessoa, vendo em mim algum potencial, mas vendo que eu tinha uma timidez que me travava na cadeira, me trouxe para aqui? E cada vez que eu saio, a alegria, mesmo quando eu tenho certeza que, nossa, eu poderia ter falado melhor, poderia ter estudado mais, mas a alegria de ter falado no Cristo, mesmo de forma tosca, pequena, mas a alegria de hoje falar para o Cristo, de Cristo, sem nenhum pedestal, sem nenhuma vontade, apesar da vaidade que eu ainda trago, sabe, Cristo? Vaidade, trago orgulho, minha esposa está ali, sabe? Como que eu ainda caminho pesado, caminho vaidoso. Vira e mexe, eu me arrumo para ir para palestra. Ela: para que essa roupa? Eu falei: estou indo fazer palestra. Ela: para que essa roupa? Não é porque eu teria que vir pelado, é porque é um tipo de roupa. Aí eu respiro, muitas vezes eu tiro, outras vezes não. É o conselho, é o carinho, é o alerta. Você vai falar do Cristo. Você não vai caminhar numa passarela. Você não vai falar em rede social, em visita, em televisão. E isso vai acordando a gente, vai trazendo a felicidade. Porque se a felicidade está dentro de nós, cada vez que eu trabalho tudo fora, eu esvazio por dentro. Cada vez que eu trabalho por dentro, eu me preencho tanto que eu também acabo preenchendo quem está fora. E o mundo é um reflexo de cada um de nós. O dia que a gente vibrar diferente, o mundo vai ser melhor. Vai diminuir as cercas elétricas, vai diminuir os muros altos, que alguns países já têm. Nem tem muro, né? É a disciplina de alguns. Tem países que você chega, tira lá seu jornal, bota uma moedinha e vai embora. Aqui talvez a gente quebre o vidro, pega todo o jornal e ainda vende lá na frente. Aí a gente entende por que o Brasil é assim. Mas ao mesmo tempo o Brasil carrega uma coisa linda chamada, como que é mesmo, Cristian?
Coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha a nossa responsabilidade. Aí a gente fica achando que o Brasil então é a terra prometida, onde aqui a gente já está salvo, aqui não tem tsunami, não tem terremoto, as placas tectônicas não vão talvez nos trazer os tremores de terra. Será que é só isso? Será que está aqui nesse pedacinho de coração do mundo e terra do Evangelho, ou pátria do Evangelho? Será que não é para a gente aprender e daqui a gente ir em direção a quem precisa? O coração não é importante, mas o coração ele não fica só aqui, porque se ele não bombear sangue, a gente para. Então é como a terra, o Brasil, em algumas características, ele tem que bombear amor, paz, harmonia para nós e para os próximos, para outros irmãos. E aí a gente vai entendendo o que é ser espírita. A gente vai entendendo que ser espírita não é ser melhor que ninguém, mas já é ter uma responsabilidade de fazer muita coisa boa, de agradecer a Deus nesta casa que nos acolhe, que num feriado imenso, cada um com seus motivos, mas que está aqui. Poderia estar aí, fazer um churrasquinho, passeando, né? Estar lá no shopping, podemos ir depois também, né? Fazer isso antes ou depois, outro dia. Mas se estamos aqui, é boa escolha. Não tem lá Maria, Marta e Maria, né? Marta escolhendo e preocupada em atender os visitantes, fazer a comida, enquanto Maria ficava ouvindo Jesus. Jesus fala, Maria e Marta, Maria escolheu boa parte, porque o que Jesus ensinava ia ficar para sempre, ia alimentar o espírito dela. E lógico que Jesus estava dizendo que o alimento material não tinha essa importância. Mas será que a gente sabe a hora de alimentar o corpo, mas também a hora de alimentar a alma? Porque eu não sei daqui a pouco que compromisso eu terei, que dificuldades surgirão na minha vida, em que essas dificuldades, se eu não tiver um mínimo de conhecimento, eu posso passar por dificuldades maiores. Não tem aquela historinha da cruz, que a pessoa pega a cruz, está muito pesada, espertamente ela vai e serra um pedaço da cruz e caminha feliz. Nossa, como eu sou esperto. Chega lá na frente, existia um gap, um abismo entre um espaço e o outro, e a cruz era do tamanho justamente para ela atravessar. Como a cruz dela tinha sido cortada, ela não pôde atravessar para outro espaço e continuar a caminhar. Quanta cruz a gente está deixando para depois porque está cortando? São, no sentido moral, são os compromissos que a gente vai deixando de lado. Ah, não é dessa vez, na outra eu resolvo, na outra eu faço. Não é assim? Na próxima prova eu estudo. Ah, no final do trimestre, dou uma olhadinha, aí dá aquela olhada, tem aqui um professor que sabe o que eu estou falando. Aí o aluno fica lá, bota a mão na testa, o professor dá olha para o lado, ele olha, pega o trocinho no bolso, papelzinho para o professor ver. Às vezes o professor com caridade não chama atenção, outras vezes chama. Aí vai depender de cada professor, não passará ou não a humilhação, mas tudo é aprendizado. E é isso que é o Cristo quer da gente, aprendizado. Aprendizado no bem, aprendizado da gente entender que não existe estou jovem demais ou estou velho demais. É o aprendizado nos ensinando realmente uma vida melhor. Então, ser perfeito, gente, quando a gente vê aqui o homem de bem, eu não vou ler o texto não, tá? Mas só citar o início de algumas frases. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Aqui lá, Francisco, todos já fazemos, né? Que bom, né? Graças a Deus. Não estou falando de ironia não, ele está um incentivo para a gente fazer. Tem fé no futuro, tem fé em Deus. Olha o que é o homem de bem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Basta doer um pouquinho que te reclama. Deus esqueceu de mim. Cadê meus amigos?
Está todo mundo vendo o que eu estou passando e ninguém faz nada. Aí às vezes surge um amigo, Deus vai lá, intui alguém, a pessoa vem e ajuda. Aí a gente vai e repete tudo de novo, porque a gente não aprendeu. Parece que a gente precisa realmente da dor para que doe tanto, venha doer tanto na gente, e um dia a gente cansar de sofrer, buscar realmente aprender com a experiência e seguir diferente, né? Ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca. Olha quanta coisa o homem de bem deveria fazer. Aí, sinceramente, não preciso responder. Nós fazemos isso? É só a gente buscar na consciência, e esse fazer, tem uns que começam indo assim, né, nas casas necessitadas, e ajuda, já é um caminho. Mas a caridade começa sempre dentro de casa. É dentro de casa que esse homem de bem precisa começar a atuar. A paciência, o amor, a compreensão, aquilo que acha que a dor está grande demais, que é impossível, né? A traição que deve doer até agora, a dificuldade, o filho que eu esperava que fosse o exemplo para eu me orgulhar, né? Fosse o meu troféu, mas eu me envergonho porque ele fez atitudes que muitas vezes não me deixam feliz. E lógico que ninguém fica feliz vendo um filho descer a escadinha do insucesso. Mas se a gente entende que, conforme diz aqui, as aceita sem murmurar, quem é esse filho na minha vida? O que eu fiz? O que eu fiz com esse filho em outras vidas para que agora eu tenha que botar ele no caminho certo? Não é interessante pensar assim? Porque aí eu já entendo o compromisso que eu tenho com o filho, aquele filho chamado dor. É o filho que eu preciso ter. Ou é o filho que eu tenho apenas um compromisso, nem sempre é porque eu errei. É o filho que talvez eu pedi. A gente não adota, não chama, não ajuda. Nem todo mundo quer ajuda porque tem dívida. Então, quando a gente tem um coração grande, a gente passa a olhar, bombear a alegria, atitudes boas para essas pessoas. E quando a gente trabalha no bem, o bem retorna, e retorna muito. Aí eles falam sobre os bons espíritas, está tudo isso no sede perfeito. O que é ser o bom espírita? Primeiro, antes de eu ler até o início de uma frase pequena, tem uma frase que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Olha que legal, tá vendo? Como a doutrina consoladora é realmente consoladora, se a pessoa estivesse aqui, reconhece o verdadeiro espírito ser perfeito, seria difícil, não? Ser espírita. Seria difícil dar paz, seria difícil ser médium, seria difícil estar aqui, na oratória. Mas é pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, ser espírito todos somos. Basta já estar aqui, numa tentativa, num esforço. Lógico que isso não é simples, como eu estou dizendo. Tem pessoas que trazem situações que dependem, às vezes, de remédio, para diminuir a ansiedade. Tem influências espirituais que também, de acordo com o tamanho dessa influência, não é fácil se desligar dela. E eu acredito, Jorge, que o movimento espírita precisa resgatar um pouco de como já foi, aí eu falo como já foi do tempo que eu entrei na doutrina. A gente ouvia muito falar sobre obsessão, desobsessão, espiritual void. Sempre que eu falo aqui, eu não sei se já perceberam que eu toco nesse assunto. É muito perigoso, também não estou dizendo, porque eu não frequento o dia a dia da casa, não estou me referindo a esta casa, tá, Jorge? Essa casa que muitas vezes eu, inclusive, eu elogio, dizendo que aqui precisa, como que é, posso dizer o nome? Está me faltando agora. Expandir, né? Expandir essa alegria, esse carinho, divulgar esse acolhimento que vocês têm, que é muito gostoso. Então, fazer o espiritismo sem espírito é complicado. Sabe aquele espiritismo que a gente já está na casa há um ano e nunca viu uma comunicação?
Não precisa ser assim, igual algumas casas têm, que está aqui, está o médium ali, o médium recebe, psicografa. Não, porque tiraria atenção. Mas de repente tem uma reunião mediúnica paralela, tem umas comunicações. Se passou pelo o consenso, a leitura é possível, é consoladora, sabe? A pessoa pegar assim, olha gente, teve uma comunicação, e aí lê aquela mensagem, porque não pode a gente passar e só ver a comunicação se for por Divaldo. O próprio Divaldo não põe isso não. E isso somos nós do movimento espírita que estamos entrando no processo que eu acho delicado, de quem sou eu para ser médico, quem sou eu para ter esse compromisso, quem sou eu para estar na tribuna, quem sou eu para ser presidente, quem sou eu para ser coordenador. Estamos jogando oportunidade fora, gente. E muito assim, estamos jogando mesmo. É preciso que a gente assuma, para que a gente pegue, eu estava até hoje fazendo umas compras com minha esposa, e passou um grupo de religiosos cantando, divulgando a mensagem. Estava em uma reunião externa, divulgando o Cristo da forma como eles divulgam. Que eu achei bacana, foi assim: meu amor, falando para minha esposa, a gente não precisa fazer igual, mas será que o movimento espírita não está muito preso dentro das casas espíritas? Com esse medo de bater bumbo na praça, de ficar aparecendo e perder o bom senso, será que a gente não perdeu a expressividade? Será que ser do Cristo é estar em qualquer lugar e ninguém perceber que a gente é um religioso? Não precisa criar blusa, sua espírita, não precisa, mas nós precisamos levar. Quando eu entrei na doutrina, e logo em 3 meses eu estava na mocidade, a gente pegava o violão, ia na época em Pitiba ainda, 30 anos atrás, não tinha ainda o cavaleiro, tinha o cavaleiro fisicamente, não tinha o cavaleiro como tem agora, que a pessoa vai lá passear. Vão lá passear. E a gente tocava violão, cantava, e era interessante que tinha grupos também de outras religiões cantando, e em determinado momento acabava um conhecendo o outro, e nós naquela época fomos visitar a igreja batista, a convite deles, e veio um grupo grande também visitar a nossa mocidade, e ficamos amigos, e aprendemos algumas músicas deles, que a gente tocava na mocidade, e eles aprenderam algumas músicas nossas. E que momento foram criando tantas casas espíritas e ficando, porque, pensa bem, a casa aqui já é grande, mas para a quantidade já começa a precisar ser maior. Mas qual o tamanho das paredes espirituais? Qual a quantidade de espíritos que aqui tem? De anjo da guarda, cada um de nós tem. Então já está o dobro. De pessoas e espíritos já tem o dobro, né? Tem também os espíritos amigos, familiares. Tem os espíritos responsáveis por esta casa, por cada departamento aqui. Não pense que é cantinho só porque é guloseiro e está lá quietinho sozinho, não. Lá também tem os espíritos protetores daquele ambiente. Todos estamos protegidos pelo Pai. Então, e fora que quantos espíritos são trazidos para serem auxiliados? Alguns mais conscientes, alguns dormindo e alguns prestando muita atenção. E aqueles também que já vêm para ajudar, parar, para coordenar, junto aos mentores. Então, qual o tamanho dessas paredes? E às vezes a gente senta, olha, tem pouca gente, tem muita gente, e sequer tem assim, meu Deus, quantos amigos espirituais pode ter aqui? E já começar aqui, já vibrar carinhosamente, porque tem irmão precisando de ajuda. Pode ser, gente, não estou dizendo que seja isso, pode ser que muitas vezes o sono seja só um cansaço da gente. Um dia de muita agitação, trabalho, porque chega aqui. Aí, enquanto o Zé Cláudio não fala muito gritando, não fala alto, não conta muito caso, não conta, tem uma voz meio, até eu tentando mudar isso, mas não é fácil mudar milênios mas é o que eu consigo e estou tentando fazer melhor. Mas outras vezes pode ser sintonia com os irmãos lá fora que não querem o nosso aprendizado. Pode ser também que a espiritualidade, percebendo que a gente tem muito a doar, aproxima aqueles irmãos, ninguém precisa ficar com medo não, tá, gente? Aproxima aqueles irmãos da gente para ver essa troca de fluido. E a gente às vezes foi para casa, nossa, parece que eu fui o centro,
nem melhorei, vou reclamar com o Cristo para ela botar meu nome no tratamento, porque eu fui e voltei cansado. De repente não é voltou cansado, doou energia, realmente a gente fica mais, né, sonolento, volta para casa, repouse em bons pensamentos, faça uma prece fervorosa, faça o bem, você vai acordar novo como se tivesse tomado tarde de forcê. Eu não estou aqui fazendo propaganda de remédio não, sabe? É porque é conhecido de todos nós. Aí a gente, por quê? Porque a gente vai ter a ideia que ajudou. Porque se não foi isso, o bom senso, o anjo da guarda vai intuir, olha, não é bem isso não. Vigia seus pensamentos, cuidado com os irmãos lá de fora, que não adentram a casa, mas estão aí incomodando. E aí a gente vai acordando. E aí, gente, eles falam assim, o espiritismo bem compreendido, os homens, os bons espíritos, né? Mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente ao resultado acima. O resultado acima é ser de ódio social, né? Não abusar, não ter ódio, não ter rancor, tudo que o homem de bem tem que ter. Então, o espiritismo nos ensina a ser isso, né? Forçosamente. E aí ele diz que reconhece, então é bem bacana. Aí vem a parábola da semente. Todos conhecem a parábola da semente? Já chegando um pouco, e antes de, acho que vou fazer até o contrário, vou pedir para ele, é porque hoje eu fui olhar o WhatsApp, na hora que estava estudando, aí Leila, lá do João Batista, me mandou um vídeo, pequenininho, e eu resolvi ver o vídeo. Aí o vídeo é bem interessante. Eu falei assim, gente, esse vídeo não vem à toa. E eu ainda não tive a oportunidade de ligar para ela e agradecer pessoalmente, porque ela contribuiu com a minha palestra, porque eu falei assim, tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então a gente vai assistir um vídeo, eu realmente acho que não chega nem um minuto, né? Nem um minuto. Mas ele não tem legenda praticamente não, é só imagem. Vamos prestar atenção e depois a gente volta a parábola da semente para encerrar, tá bom? Não é interessante o tempo de Deus? Alguém está na família errada? Alguém está com a pessoa errada? Alguém está em Macaé de forma errada? No trabalho errado? Então que a gente possa refletir, tão simples, né? E pensa bem, se o homem, que é criatura de Deus, consegue essa perfeição, imagina o Criador aonde não chega. E se o Criador nos fez imagem e semelhança dele, aonde a gente poderia chegar se realmente a gente quisesse? A doutrina veio tirar esse véu da ignorância, da preguiça, da falta de conhecimento e nos impulsionar. E aí não vai ter obsessão, não vai ter cansaço, não vai ter medo, não vai ter, porque a gente vai ter um imã, sabe, trazendo aquela energia que a gente vai conseguir dar mais um passo, a gente vai conseguir. Eu tenho certeza que muita gente aqui que já tem uma maturidade na idade sabe o que eu estou falando. A gente olha para trás e fala assim, como eu cheguei aqui? Como eu venci aquilo? Como aquela pessoa saiu da minha vida? Como aquela situação veio? Como essa casa eu conquistei? Como esse emprego que...
por que eu nunca passei fome de verdade? Sabe quando a gente olha para trás e vê assim, meu Deus, como foi? Eu não consigo nem ter detalhes de como aquilo mudou. O que me desesperava mudou. Então existe filho errado? Existe esposa errada? Então me aceita, tá, minha esposa? Aqui, ó. Eu estou ajeitando as coisas para quando eu chegar em casa e ter uma janta tranquila, feliz. Então a parábola da semente é muito interessante, porque Jesus sai a caminhar, senta no barquinho e diante de uma multidão ele começa a contar essa passagem da parábola da semente. E diz, né, que aquele que semeia saiu a semear. E saindo a semear, ele deixou cair algumas sementes ao longo do caminho. Mas só que essas sementes caíram de forma descuidada, vieram espaço com medo. Uma outra caiu nos lugares pedregosos. Essa mensagem deveria ser lida todo dia com a gente, e as obras todas também. Caiu em lugares pedregosos. Como era pedregoso, tinha pouca terra. A semente não criou muita raiz. Então a plantinha nasceu, o sol veio e a queimou, porque ela não tinha raiz profunda para sustentá-la. Uma outra caiu no espinheiro. E o espinheiro, como foi crescendo, sufocou a semente e ela não conseguiu também germinar. Uma outra, enfim, caiu em terra boa. Aí deu frutos, muitos frutos. E aí eles logo colocam de novo essa frase que eu já falei aqui: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está em Mateus capítulo 13, de 1 a 9. Então, sempre alertando. Quando a gente ouve, a gente só decora, acha bonitinha a mensagem, vira e mexe numa festa familiar, a gente usa, mas não usa para dar correada a alguém, né? A gente não usa para germinar a semente no coração do outro, às vezes. Aí, escutai, pois, vós outra, a parábola daquele que semeia. Escutai, presta atenção, observa. E na cultura nossa, como a gente está vivendo, principalmente os homens, né? Aquela cultura do machismo, a cultura do sou assim, a cultura chega em casa, tira o sapato, vou ver jornal, ler jornal. A esposa que trabalha fora vai fazer comida e às vezes a gente reclama. E poucas vezes ajudou. Cortar a cebola, fazer alguma coisa, ou fazer comida. Já tem muito homem que faz isso. E se o espírito cristiano não tem sexo, uma hora a gente está no corpo masculino, outra hora no corpo feminino. Se eu fui um homem que eu impus à minha esposa uma série de esforço, o dia que eu tiver que vir na experiência feminina, eu vou ter merecimento de ter o melhor marido do mundo. Eu vou ter que conviver com aquele que vai tirar o sapato, que vai ficar vendo televisão, gritando: cadê a comida? Está pronta, mulher? E eu, com toda aquela cultura minha de quem já viveu muito o corpo de homem, não suporto esse marido, eu ainda mato ele. Ele vai fazer comigo. Não é assim não. Ele tem que ter respeito pelas mulheres, porque agora já com alguns sentimentos de experiência masculina eclodindo no corpo feminino. E assim a experiência da vida vai nos ensinando a se lapidar e a virar um diamante feliz, um diamante brilhante. Porque na lei de causa e efeito, o que a gente planta, a gente colhe. Então, quando os próprios psicólogos observam a gente conversando, ele define a gente até na nossa fala. Quando a gente reclama muito de uma pessoa, o psicólogo às vezes fala assim: você é igualzinho. Como assim? Tudo que você vê no outro é porque tem em você. Então tem hora que o psicólogo até me chatina, mas ao mesmo tempo é de uma importância enorme, porque o psicólogo vai fazer enxergar mais rápido do que ele passar várias encarnações perdidas na nossa inquietante ignorância, né? E aí ele continua, aí ele começa a pegar essas falas de cima e encerra, deixando uma advertência imensa para a gente. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, aí ele ainda bota uma palavra aí para a época assim: o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebe semente ao longo do caminho, mas tem o descuido de não cuidar da semente, né?
Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na mesma, até com alegria. Mas ele tem poucas raízes, quer dizer, ele se alegra com pouca profundidade. E quando sobrevém os obstáculos e a perseguição, imediatamente a alegria passa e ele larga a semente também de lado. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão da riqueza. Olha só, pouca sustentação. Aí a gente estuda a doutrina, está no centro espírita, está estudando, está praticando, mas basta a gente ser chamado por alguma questão e a gente abandona todo o compromisso com Cristo e deixa o ser envolvido pelas questões externas. Mas aquele que recebe semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lê, presta atenção e também que dá muitos frutos. Então ele fala assim, que a parábola da semente representa com perfeição as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Aí eu pergunto, de que forma a gente tem aproveitado o Evangelho quando a gente pega sede perfeitos e olha para dentro do nosso lar? Como que a gente lida com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos? A gente se prepara para recebê-los? A gente entende quem é aquele espírito com sua individualidade, que eu sim cedi o corpo, mas o espírito não procede do corpo, que o espírito tem a sua experiência e que possa ser que aquele filho um dia já foi um chefe, já foi o meu pai, minha mãe, foi uma avó de importância na minha vida, e que talvez não seja tão simples aquele filho só receber ordem, se é assim que eu me dirijo a ele, e muitas vezes ele vai me peitar e eu vou ficar assim, meu Deus, está na evangelização, já está com 15 anos, está na mocidade, que filho é esse? É um filho que traz uma experiência de liderança, mas que eu ainda na minha segurança imponho para ele, eu estou falando, tem que ser assim. E os filhos de hoje não estão mais aceitando. Na minha época, bastava o Wi-Fi do meu pai era olhar. Olhava, já entendia. Hoje a gente olha, aqui está olhando. E às vezes a gente tem que ficar quieto ainda, porque a gente precisa melhorar a nossa educação na fala, não é a gente aceitar o que eles estão fazendo. Tanto é que os alertas, eu acho que eu já falei isso aqui também em outros momentos, não teve uma fase que até parou, eu não tenho ouvido mais. Toda criança era índico, toda criança era cristal. Estava uma febre sobre isso. Vendendo livros, as pessoas perguntando, querendo palestra sobre isso. Aí começou a vir os oradores alertando, olha gente, é cristal, é mais no sentido de inteligência, mas precisando ainda muito de evangelho. Não fica o pai cheio de orgulho, meu filho é cristal, meu filho... Não, dê o evangelho. Aí quando a gente entra na família, a gente tem que entender o seguinte, como está o culto no lar? Como que é a minha moral diante? Eu falo, mas não cumpro? Eu falo, mas não dou exemplo? Aquilo que eu chamo a atenção, ele sabe que eu faço diferente? Então, essa cobrança é onde vê muitas famílias crescendo sem, às vezes, uma harmonia melhor. Porque é cada um na sua individualidade, mas poucas vezes se aproximando. E a criança precisa, desde novinha, não perder o caminho do Cristo, o caminho com Deus. É preciso falar de Deus para ela. Como a gente cobra elas estudarem, a gente cobra elas se alimentarem, a gente cobra tomar injeção quando precisa, o remédio, o antibiótico. Aí quando se trata de Deus, quando crescer, escolhe. Não vou impor Deus não, senão posso traumatizar. Isso é um equívoco da parte da gente. Agora, como a gente leva a Deus, imagina dar um monte de chicotada à minha filha, porque estou apanhando, você aprender que Deus existe. Não é ensinar Deus assim, é ensinar Deus mostrando, levando, mostrando esse bom senso. Que olha só uma parábola tão pequena, quanta reflexão traz para a gente, quantas alegrias, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente, como está também o nosso dia a dia, pode estar muito bom e pode estar o mesmo marasmo que a gente se permite. Se a gente não tem alegria aqui dentro,
provavelmente não tem alegria fora. Sabe aquelas pessoas, que pode ser todos nós, dependendo da época, do momento, da situação, sabe quando a gente não desenvolveu essa alegria emocional dentro da gente? Quando a gente caminha de forma apática, chega um familiar, oi, bom dia, aí pronto, volta para o WhatsApp, volta para os afazeres, enquanto tem outro que abraça, amarrota até o perispírito da gente. Tem hora que a gente tem que falar, larga, para, está grudando, está virando simbiose. Mas é porque tem gente que é assim. E tem hora que isso faz uma falta. Tem dia que a gente está no nosso cantinho do ai, coitado de mim, não é? Que a gente queria um abraço de alguém. A gente liga para uma pessoa, estou ocupado, já marquei, tem um compromisso, e agora não dá. Aí a gente passa aquele dia todo e a gente fala assim, Deus, eu não sei se eu sobrevivo não, porque do jeito que eu estou, está vazio demais. Então por isso que a gente tem que não viver a amizade de um amigo só. Porque todo mundo desencarna, todo mundo viaja, todo mundo muda de cidade. Eu preciso conquistar. E muitas vezes o alerta também é o seguinte, às vezes a gente está assim, Cristo vazio, né, João? Porque falta também visitar os que precisam. Aí quando a gente faz o bem, quando o anjo da guarda percebendo da nossa necessidade, ele vai fazer o seguinte, vai nos intuir, não vai fazer nenhuma mágica, nenhum amigo vai cair de paraquedas, né? Mas ele vai intuir para a gente talvez tomar algum caminho, vai encontrar alguém. E tem amizade, que não é só amizade de quem já foi apresentado. Tem gente que a gente olha no olho e já percebe o grande amigo que ali está. Como tem gente que a gente olha e usa aquela expressão popular, meu santo não bateu com o da Cristo. É só exemplo aí, tá, gente? Bate assim, né, Cristo? Eu agradeço muito o carinho sempre que você tem por mim. Mas assim é a vida. Tem aqueles amigos que a gente faz do nada, que no dia que se apresenta já troca o telefone, convida, a pessoa vai na casa, dos pais ficarem assustados. Como você traz essa pessoa aqui, você nem conhece? Não sei, eu gosto. E realmente é ter uma amizade para sempre. São os reencontros. Aí quando a gente vai no próprio Evangelho, capítulo 13, item 19, está lá, meus amigos, se vocês soubessem dos que te ligam no presente, as ligações do passado, vocês entenderiam muito mais a aproximação que tem um do outro, um com o outro. Você vê o Evangelho, as obras básicas, está cheio dessas informações brilhantes. Aí a gente olha o Evangelho, mas é muita coisa para ler. Mas os livros dos Espíritos são 1019 perguntas, leia uma por dia. Se a preguiça for muita, leia uma por semana, mas leia alguma coisa. Não desencarne sendo espírita ignorante dessas leituras, porque a gente vai ficar devendo disso. Aí eu tenho um exemplo, porque o meu meio, já finalizando mesmo, nem tem hora. Eu cheguei já tão atrasado na doutrina espírita, que eu cheguei, não estou falando isso para me gabar não, estou alertando a vocês que aproveite agora. Não deixe não fique igual o Zé Cláudio não. Com 2 anos que eu estava na doutrina, me tornei coordenador de uma mocidade que para a época já era grande, com 30 jovens. E todos espíritas de berço. E eu que vim de igreja católica, de Umbanda, aos 28 entro na doutrina, com 30 anos estava coordenador de uma mocidade pela União Espírita, tendo que dar conta de Semana Espírita, apresentar teatro, e eu como coordenador. E os pais vinham conversar comigo. Meu filho está assim, meu filho acha que está com obsessão, meu filho está doente, meu filho está pegando espírito na rua. E eu com 2 anos só, e eu tive que, sabe, isso significa, gente, que eu devo ter, o pessoal fala assim, não, cara, é porque era o momento era esse. Não era. Tenho certeza que eu deixei, pulei etapa, me atrasei muito. Aí quando eu cheguei, falei, agora dê conta. Então, gente, dê conta agora. Põe a mão na charrua. Não deixe a Cristo gastar muita voz, insistentemente com pedidos. Se ofereçam. Não venha à sua casa, não estou aqui dando pito, é só um alerta. Não venhamos à casa, vou falar assim porque eu falo, não venha, mas estou falando assim, não venha você, né? Não venhamos à casa, só tomar passe para casa. Tá?
vamos realmente deixar aqui, chegar em casa e falar assim: eu ajudei, eu evangelizei, eu cuidei da água, eu arrumei as cadeiras, eu ajudei na fila do passe. Tinha uma pessoa que chegou, vai ser meio perdida, quem recebe não estava lá na hora, eu recebi, sabe, orientei a casa, até apresentei. Isso dá uma coisa boa aqui dentro. Então, gente, que a gente não volte para casa querendo ser perfeito, ou, aliás, se sentindo perfeito, mas querendo ir aperfeiçoando, para que a gente vai enchendo o coração de alegria e não ficando mais tão vazio por dentro. Que a paz do Cristo esteja com todos nós. Um beijo no coração e muito obrigado mais uma vez pela atenção. Tá bom? Obrigado, senhor.